O presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, dirigiu-se à nação no dia 4 de fevereiro de 2021 e deixou ficar algumas recomendações que devem ser seguidas por todos os moçambicanos. E estas mesmas medidas tornaram-se num decreto presidencial. E hoje vamos fazer a análise e também vamos observar os impactos que estas mesmas medidas vão trazer para os moçambicanos. Saudações, recebo o Dr. Mutela Supinho e também o Dr. Ricardo Raboco para discutirmos em torno deste aspecto. Bem-vindos aqui ao nosso programa Conversas Soltas e muito obrigado por terem aceito aqui o nosso convite de cá estar e discutirmos em relação a este decreto presidencial e também a estas medidas. Muito obrigado. Doutor Ricardo Raboco, bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria, em primeiro lugar, que pudesse se apresentar aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Em primeiro lugar, permita-me agradecer pelo convite que me foi formulado para refletir sobre um tema que marca a atualidade do nosso país. Em segundo lugar, eu sou Ricardo Raboco, docente universitário e doutorado em Política Internacional e Resolução de Conflitos. Doutor Mutela? Também gostava de, em primeiro lugar, agradecer ao Laba TV, o programa Conversas Soltas, por este convite. Falar de um tema de tamanha importância e, como disse mesmo o meu colega de painel, muito recente. Chamo-me Mutela Supinho, sou jurista de profissão e também sou docente universitário. Obrigado. De forma geral, como é que avaliam as medidas dadas pelo Presidente da República? Bom, de uma forma geral, penso que as medidas têm uma extrema importância, sobretudo por causa necessariamente dos impactos que essa pandemia tem trazido para o mundo, de modo particular para o Estado moçambicano. Fazendo uma avaliação daquilo que tem sido o percurso do ponto de vista de comunicação à nação, que o Presidente da República tem sempre ordinariamente dirigido, penso que dessa vez, a julgar pelo acréscimo dos números, né, essa comunicação veio, além de dar continuidade com aquilo que são as medidas anteriores, veio colocar umas novas que têm a tendência de reduzir o impacto dessa pandemia, reduzir os casos. Então, penso que, de uma forma geral, foi um pronunciamento positivo, tendente a salvaguardar aquilo que são os direitos dos cidadãos e de uma perspectiva também econômica do próprio país em si. Então, de uma forma geral, penso que foram bons. Doutor Raboco, como é que pode avaliar? Há duas dimensões sobre as quais nós podemos ver o discurso do Presidente e, por via disso, o decreto emerge no âmbito deste discurso. A primeira tem uma dimensão mais geral e uma dimensão mais específica, sobretudo a avaliar pelo impacto que esta medida tem, em particular, na cidade de Maputo. A ideia de uma cerca sanitária, portanto, que se consubstancia num recolher obrigatório. Ora, de uma ou de outra forma, as medidas tomadas pelo Presidente da República partem da lógica de que quanto menos pessoas estiverem na rua, mais, digamos, chances temos de sobreviver à pandemia da Covid-19. Ou seja, temos menos possibilidades, portanto, do aumento do número de infecções. Entretanto, mais especificamente, olhar por esta medida do recolher obrigatório, é verdade que o fato de as pessoas não poderem estar na rua das 21, por exemplo, às 4 horas, pode reduzir os níveis de transmissão. Mas a questão que se coloca é se é justamente a esta hora que a pandemia é mais transmitida. Quanto a esta medida, estou cético. Mas, entretanto, mais do que ninguém, o chefe do Estado está em melhores condições de tomar decisões e opções que achar correta, porque tem sobre sua alçada um conjunto de assessores e não só, tem também a Comissão Técnico-Científica criada para o efeito e para assessorar o Presidente da República a tomar decisões e opções que são mais corretas. Mas, entretanto, todas as medidas tomadas, por si só, não vão ser eficazes. É preciso que
a par destas medidas, não é? Criemos condições ou tomemos medidas paralelas para torná-la mais eficaz. E 3 questões aqui são fundamentais para realçar do ponto de vista genérico. Primeiro, as medidas de restrição da mobilidade, dos movimentos e até, por que não, dos direitos, liberdades e garantias fundamentais só terão a sua eficácia se elas forem transitórias, no sentido de, em primeiro lugar, permitirem que, como Estado, possamos reequilibrar os recursos, possamos reorganizar, digamos assim, para, no período em que vamos relaxar essas medidas, termos condições suficientes para lidar com a pandemia da Covid-19. Segundo, elas só terão a sua eficácia se, neste período, estarmos a preparar, no sentido de massificarmos os testes e também rastrearmos o número de infectados, por forma que tomemos decisões cada vez mais informadas. Se você massifica os testes e rastreia cada vez mais os infectados, estás aqui em condições de isolar grupos específicos, enquanto, portanto, cria condições para que a vida e a normalidade econômica voltem ao seu normal, embora num contexto de novo normal. Terceiro, também permitir-nos a melhorarmos a nossa política de comunicação, no sentido de consciencializarmos cada vez mais os cidadãos, quer através dos órgãos do governo ao nível central, ao nível local, e quer através também dos meios de comunicação aos mais diversos, portanto, níveis. E também a questão do exemplo que nós devemos dar à própria sociedade. Mormente, eu vejo de alguns dias para cá algumas entidades do poder local e central que em eventos públicos, por exemplo, discursam sem usar a viseira ou a máscara. Não é? Dizia Confúcio que o discurso galvaniza, mas o exemplo arrasta. Então é preciso que sirvamos de exemplo para consciencializar cada vez mais os cidadãos. Porque mais do que todo o esforço que possamos empreender como Estado, a prevenção e o combate, que é a arma fundamental da Covid-19, está na consciência cívica dos cidadãos. Dr. Mutela, o Dr. Raboco tocou num ponto importante, que é a questão do recolher obrigatório que está a acontecer na Grande Maputo. É bem possível que este recolher obrigatório também desça para outras províncias com maiores casos de positivos na área de Covid-19? Bom, primeiro nós precisamos olhar quais são as motivações que fizeram com que o Sua Excelência Presidente da República pudesse decretar o recolher obrigatório. E pelo aquilo que foi o seu discurso, nota-se de forma clara e inequívoca que foi decorrente de aumento de casos, ok? E este fato tem mostrado que no Grande Maputo o número de casos tem sido cada vez mais elevado. Mas dependendo daquilo que vai ser o comportamento daquilo que são os cidadãos moçambicanos, isto pode dar lugar à implementação dessas medidas noutras províncias, mas depende muito do incremento de casos, de como nós, cidadãos, vamos nos comportar face às medidas. Porque as medidas estão lá, estão a ser decretadas, há um esforço, nota-se um esforço de alguma forma de tentar minimizar os impactos dessa pandemia, mas os cidadãos, por outro lado, acabam não cumprindo aquilo na sua íntegra, apesar das limitações que são impostas por esta situação, mas há sempre uma resistência da parte dos cidadãos em garantir o adimplemento dessas medidas. Agora, havendo possibilidade ou não de se prolongar, aplicar-se para outras províncias, penso que o critério que deve ser usado é principalmente o aumento de casos. Então, depende, se os casos aumentam numa província, por exemplo, a Zambésia, pode-se aplicar. É que o principal também, a limitação dessa medida do recolher obrigatório, discute-se mais aqui a questão do horário. Né? Muitas das vezes, o que ocorre é que no período das 21, algumas pessoas ainda estão no seu local de trabalho ou na rua a prestar alguma atividade e estas acabam se encontrando num choque de prestar uma atividade e garantir o cumprimento daquilo que são as medidas impostas. E nesse aspecto também há essa dificuldade, mas a possibilidade de se aplicar para outras províncias pode sim, tudo depende daquilo que é o número de casos que pode vir a subir. E a lei moçambicana prevê a recolha obrigatória?
O recolher obrigatório não é previsto de forma específica pelo legislador moçambicano, de modo particular na Constituição da República. Não é? Mas, enquanto medida que ela pode ser decretada, ela é manifestada ou é imposta numa perspectiva de limitar a circulação de pessoas, ok? Porque acredita-se que quanto mais as pessoas circulam, mais elas correm riscos de se contaminar, até porque a tendência é sempre ficar em casa. Mas se nós começarmos a balançar entre ficar em casa ou não, tendo em conta aquilo que a Constituição da República permite, é certo que há lá algumas disposições legais. Penso que na altura mesmo em abril, quando estava a começar a falar da pandemia, usava-se a questão do estado de emergência, que é o dispositivo jurídico constitucional que legitima, portanto, o Presidente da República a limitar esses direitos. E tem lá que no estado de emergência podem alguns direitos serem limitados e, de modo particular, esta questão da circulação de pessoas. Mas é preciso que os trâmites jurídicos constitucionais que devem ser usados aí sejam cumpridos para que isto possa se implementar. Portanto, a previsão como tal existe, mas se calhar aqui a forma sobre a qual transmitiu-se, foi se implementar, é que em algum momento pode colocar em choque esses direitos. Né? Dr. Raboco, uma das medidas que o presidente deixou ficar é que decidiu encerrar os locais de culto, conferências e celebrações religiosas. Podemos considerar como privação de alguns direitos fundamentais? Evidentemente que sim. Se compulsarmos a própria Constituição, estabelece em que condições isto pode ocorrer. Sobretudo quando se está numa situação, por exemplo, de estado de calamidade, ou quando se declara estado de sítio, pode, portanto, limitar-se a algumas das liberdades, direitos e garantias fundamentais. Mas estamos num contexto em que não estamos em nenhuma dessas situações, ou seja, não se declarou um estado de emergência e não se declarou um estado de sítio, mas em contrapartida vai se limitar as liberdades. Eu subentendo aqui que estamos num cenário em que, na tentativa de salvaguardar um direito, um bem jurídico maior, por exemplo, que é o direito à vida, acaba se limitando outros direitos, portanto, correlatos. Mas, entretanto, em matéria de direitos, temos aqui um jurista, mas poderá concordar ou não comigo, mas estamos aqui em face de uma situação de conflitualidade entre dois direitos. E muitas das vezes não é muito consensual sobre qual deles deve prevalecer, se é o direito à vida ou se é o direito, portanto, à liberdade religiosa, de reunião, de culto ou de manifestação. Mas, entretanto, tem que haver aqui um exercício hermenêutico de ponderação, no sentido de se avaliar qual deles deve prevalecer. Então, neste aspecto particular, eu penso que o direito à vida tem que, portanto, prevalecer em detrimento de outras formas de direito. Por quê? Vamos salvaguardar a vida, não vamos perder a esperança, não vamos perder o futuro. E convenhamos que nesta situação particular, do aumento galopante do número de infectados, tenhamos mais precauções. Mesmo que para tal, portanto, possamos limitar, digamos assim, embora de forma não muito contundente e também tendo em conta o número de casos a registrar por cada unidade territorial, podemos, de uma forma temporária e transitória, portanto, limitar algumas dessas liberdades. Por exemplo, e particularmente olhando pela questão do direito à liberdade religiosa, que é um direito consagrado na nossa Constituição, é verdade que não se limitou aqui à prática religiosa, muito pelo contrário. Ela vai continuar a acontecer, pode-se usar as várias plataformas que existem, não é? Mas, entretanto, o que se deve evitar são aglomerados de pessoas, não é? Que pode potencialmente, portanto, criar condições para uma, digamos, infecção ou transmissão em massa, portanto, da nova variante da Covid-19. A liberdade, portanto, de reunião. Nós sabemos que as reuniões no nosso país, elas ocorrem em espaços como, por exemplo, os hotéis. É verdade que isto tem implicações profundas, portanto, na planificação econômica dos próprios hotéis e nas próprias atividades econômicas em geral, mas, como disse, convenhamos evitar aglomerados e, portanto, evitemos também, por via disso, sobrecarregar o nosso sistema de saúde já precário em si,
né, e sem condições praticamente para suportar, digamos, números enormes de casos de infecção. Tanto é que o número de próprias camas que existem são limitadas, portanto, para atender um grande número de infectados pela nova pandemia da Covid-19. Eu penso que as medidas são sensatas e, tal como insisto, a consciência cívica deve, portanto, falar mais alto, porque não há forças de defesa e segurança suficientes para poder, portanto, policiar o cumprimento destas medidas. Tanto mais que precisávamos, por exemplo, somos mais de 28 milhões, eventualmente precisávamos de 7 milhões de polícias para termos uma proporção de um polícia para cada 3 pessoas, o que é absolutamente impossível nas condições que temos como país e como sociedade. Dr. Mutela, eu gostaria que fizesse uma análise dos diplomas legais. Nós temos o decreto presidencial que é inferior à Constituição da República. E neste caso, as decisões que o presidente trouxe é através de um decreto e que limita certos direitos que estão plasmados na Constituição. Como é que pode analisar estes dois diplomas em termos de legalidade? Bom, a Constituição da República é muito distinta nesse aspecto, de modo particular, julgou nos artigos 3, dista que a Constituição da República prevalece, portanto, sobre as demais normas do ordenamento jurídico moçambicano. Ela ocupa uma posição topo naquilo que é a hierarquia das normas. Razão pela qual todas as normas que estão abaixo dela devem ser elaboradas tendo em conta aquilo que é o espírito da própria Constituição. Então, a ser assim, qualquer outra norma, de uma forma geral, qualquer outra norma que possa ser contrária, okay, àquilo que é a Constituição da República, ela tem lá as suas implicações. Uma das questões é a questão da possibilidade de declaração da inconstitucionalidade dessa norma. Okay? Esse é o remédio processual que se usa para normas que possam, portanto, ferir a Constituição. Não há nenhum problema em si em uma norma estabelecer princípios que a Constituição não possa estabelecer. A questão é que esta norma, que é infraconstitucional, ao estabelecer essas normas, esteja a fazer dentro daquilo que é o espírito da lei-mãe. E não assim fazendo as aplicações, são essas que eu estava aqui a referir, da possibilidade de declaração de inconstitucionalidade. Existem ações cuja sua aplicação elas devem ser feitas em observância a um preceito constitucional. Porque o que se coloca em causa agora, o que muito se discute é a limitação de direitos e liberdades dos cidadãos, ela deve ser decretada numa situação de estado de emergência, né? É essa situação que abre espaço para que haja essa limitação. Mas nós temos que perceber que nós saímos de uma situação de estado de emergência, ok? Saímos de estado de emergência, estamos numa situação de calamidade pública. E se formos a ver, são pelas mesmas razões, né, que subsistiram a possibilidade de se declarar o estado de calamidade pública, porque houve aumento de casos. Mas é que não é simplesmente por estarmos numa situação de pandemia que nós devemos começar a limitar esses direitos. É preciso fazermos um exercício na perspectiva de, primeiro, seguirmos aquilo que são os procedimentos para limitar um direito fundamental que é a liberdade de circulação. Devemos primeiro, há necessidade de se observar uma situação que é calamidade propriamente dita. Então essa daí é que vai legitimar, e nós já estamos numa situação de calamidade. Então há sim possibilidades de um decreto manifesto. O decreto está a materializar os mandatos constitucionais que já estão previstos na Constituição. Ele materializa-se por meio de um decreto. Okay? Então, o órgão que decretou esta medida é um órgão competente, que é o Presidente da República, tem legitimidade para o fazer, e penso que até o momento não há razões de nós começarmos a querer duvidar daquilo que é a norma que foi aplicada, ok? Porque o Presidente da República tem legitimidade para o fazer, ele pode muito bem, a Constituição da República lhe permite. Se calhar o que está a se discutir aqui é a questão da norma propriamente dita. O decreto não pode acabar aplicando essas sanções pela questão da inferioridade que tem sobre a Constituição da República. Os trâmites que deviam ser feitos em função ou de acordo com a Constituição, não por meio de um decreto, porque esta norma é um dispositivo infraconstitucional, está abaixo da Constituição. Então é nesses termos que se faz. Mas nós estamos numa situação que
por causa da situação epidemiológica que nós vivemos, o processo de declaração de inconstitucionalidade do próprio decreto presidencial tem lá os seus prazos que leva, tem os seus procedimentos. Penso que, como estava a dizer o professor doutor Aboco, que a questão no momento é a consciência das pessoas. Não é a Constituição da República, nem o decreto presidencial que, impondo ou não medidas, vai tender à diminuição dos casos ou dos impactos da pandemia, mas é aquilo que é a nossa própria consciência. Então é nesses dois pontos. Muito percebido, doutor. Doutor Aboco, país como Angola está no momento preparados para regressar ou retomar as aulas. E em Moçambique estamos por mais de 30 dias sem regressar às aulas. Será que a decisão de adiar as aulas foi a melhor? Ou seria só para a Grande Maputo e as outras províncias continuarão com as aulas? Neste momento, qualquer decisão que se tomar e que restrinja, vamos, também liberdades, direitos e garantias fundamentais, porque a educação também é um direito. Sim. Elas podem ser motivos de questionamentos, mas como dizia no meu introito, qualquer medida deve ser acompanhada por outras medidas que ajudem a complementar. Okay? Mesmo pegando, por exemplo, das cidades metropolitanas como Maputo, há de notar que estamos numa cidade em que quase que 60% da população vive em zonas, em bairros periurbanos, em bairros altamente desorganizados. Pessoas vivem em situações de aperto. Pode encontrar 10 ou mais pessoas a partilhar a mesma casa. A partilhar a mesma casa de banho, que muitas vezes pode estar a 10 metros ou menos de distância. Bem, depois, tu tens a questão dos transportes urbanos, em que as pessoas andam apinhadas. Okay? Tu tens na zona residencial pessoas apinhadas, tens nos transportes urbanos pessoas apinhadas. Então, como é que você decreta um recolher obrigatório, okay? No sentido de diminuir a passagem do vírus, mas, entretanto, há um problema estrutural que prevalece. As pessoas prevalecem amontoadas, apinhadas mesmo em casa e mesmo nas vias públicas naquele horário que aparentemente tem a liberdade de poder circular. Okay? Então isto implicava não só decretar um recolher obrigatório, mas como também encontrar mecanismos de criar condições para que nos transportes as pessoas não estejam apinhadas. Este é o aspecto fundamental. Agora, a decisão de adiar o retorno das aulas, inclusive também de interditar a partir da 4ª jornada a questão do futebol, né? Ela é sensata, é das melhores decisões que se tomaram. Mas o problema é tomar uma decisão que acaba, apanhando por tabelas outros espaços. Okay? No caso específico da educação, nós temos em Moçambique, eu vou usar este conceito, de dois mundos. Tu tens o mundo urbano e tens o mundo rural. Se pegar a questão, por exemplo, do rácio professor-aluno, okay, é mais abismal no mundo urbano que no mundo rural. Por exemplo, é normal no mundo urbano tu teres um rácio de, em média, 60 alunos para um professor. Okay? Mas no mundo rural, pode encontrar uma sala com 19 alunos, pode encontrar uma sala com 20 alunos. E depois, as diferenças entre esses dois mundos são estruturais, são agudas. Okay? O mundo rural, desde todos os períodos históricos da história de Moçambique, é, o mais catastrófico em termos de desigualdades estruturais agudas. Okay? Não tem biblioteca, não tem acesso à internet, não tem, condições mínimas para operacionalizar o processo de ensino-aprendizagem por outras vias. Então, desde que começamos com essa história da pandemia da Covid-19 e a decretar os estados de emergência e interditar, portanto, o decurso normal das aulas presenciais, há de notar que o mundo urbano foi mais beneficiado relativamente ao mundo rural. Porque o mundo urbano, as pessoas têm acesso, às tecnologias de informação e de comunicação. As aulas continuaram por estas plataformas, mas no mundo rural é impossível, tanto do ponto de vista humano e do ponto de vista material, operacionalizar isto. Então, eu acho que estas medidas tinham que também tomar em conta estas diferenças. Okay? Naqueles locais onde, o aglomerado não é maior, eu penso que as aulas poderiam retornar. Porque é uma questão de justiça, é uma questão de pôr esses dois mundos ao mesmo ritmo. Okay? Senão vamos entrar numa situação de que temos crianças do mundo urbano que foram as mais privilegiadas e as crianças do mundo rural que foram, portanto, deixadas à sua sorte.
É uma questão de justiça. E em questão da qualidade do ensino, será que vai diminuir? Sem dúvidas, nós estamos numa situação em que a qualidade de ensino nestes dois mundos é diferente. Se um tem mais acesso às condições do próprio processo de ensino-aprendizagem, okay? Reparemos a distribuição das bibliotecas. Okay? Estão mais concentradas nos espaços urbanos, nas cidades capitais, do que, digamos, nas zonas rurais. A questão da tecnologia está mais centrada, até repara, por exemplo, na cidade de Quelimane, nós temos zonas em que os cidadãos têm acesso à internet grátis. Mas no mundo rural tu não tens esta possibilidade de fazer. Então, desde há muito, a qualidade de ensino entre esses dois mundos é diferente. É verdade que há casos excepcionais, né? Mas do ponto de vista, se a qualidade de ensino é mensurada em função da possibilidade do acesso aos meios e aos recursos de ensino, obviamente que o mundo rural está sempre em desvantagem. Então, tomando medidas, não uma medida para fixar todos, mas tomar medidas em função das particularidades e especificidades de cada uma das unidades territoriais, né? Isto, portanto, iria, criar condições daqui de uma questão de equilíbrio e de uma justiça, digamos assim, social. O mesmo até se aplica às universidades, ok? Tu tens universidades públicas que são, do ponto de vista mais concorridas, né, em função das suas especificidades, depois tens unidades privadas em que vai aquele que tem condições. Tu tens unidades privadas que têm cursos de licenciatura, de mestrado, de doutoramento, com não mais de 5 ou 10 estudantes. Então, por que estas devem encerrar? Agora, é verdade que isto tem outras implicações. A capacidade que essas pessoas têm de poder fazer testagem rápida, ok? Por forma também a garantir, porque isto não quer dizer que quando estiverem 2 ou 3 pessoas não há possibilidade de haver transmissão. Há, sim. Potencialmente há. Mas, entretanto, os testes rápidos, a questão dos rastreios devem acontecer. Né? Então, o que eu queria dizer em última instância é que se nós estamos num processo de descentralização, okay, temos que dar chances, dar possibilidades de que as autoridades locais possam trabalhar e possam até tomar medidas em função da sua realidade específica. Não ser tomada uma única medida, portanto, para, digamos, servir de protótipo de conduta para todo o país. Isto pode não nos ajudar neste período específico. Okay. Vamos saltar aqui para outro ponto. Dr. Mutela, o presidente garantiu que vai responsabilizar as chefias dos serviços públicos e privados pelo incumprimento das medidas. Como é que vai praticamente responsabilizar a essas chefias? Olha, primeiro temos que ter o seguinte, que o Presidente da República, quando invocou esta medida, não é? Ele explicou o seguinte, que o que faz com que a questão de tocar os responsáveis, o gestor dessas empresas, é porque na prestação dos seus serviços, os cidadãos ficam, em busca dos serviços, ficam aglomerados, okay? E mesmo com essa tendência de distanciamento social que é imposta nos estabelecimentos, há sempre, talvez pela complexibilidade do próprio trabalho, há sempre cidadãos que estão lá acumulados. Então, a razão pela qual ele deu essa medida. Mas, indo direto para a questão, como é que se pode responsabilizar? A responsabilidade dela pode ocorrer de 2 formas, ou se não mesmo 3. Primeiro, o fato de não cumprir, o gestor da empresa não garantir o cumprimento do decreto presidencial, ele acaba, primeiro, violando aquilo que são os seus deveres, enquanto funcionário ou trabalhador. Okay? E não cumprir com aquilo que são os seus deveres, ele é passível de, por violar seus deveres, é passível de instauração de um processo disciplinar, okay? Por incumprimento dos seus deveres. Essa é uma perspectiva mais da própria empresa, pelas suas políticas de comportamento e tudo mais. Então, é possível aplicar-se um processo disciplinar pelo incumprimento de deveres. Segundo, existem as questões, as medidas de caráter administrativo, né, que são naturalmente impostas pelo pagamento de multas, né, em função daquilo, mas é necessário que nós primeiro observemos aquilo que o decreto diz, de que forma vai sancionar, porque não pode simplesmente o decreto dizer que aquele que não vamos responsabilizar os gestores pelo incumprimento das medidas, mas de que forma vamos sancionar? Porque logo que aparece de praxe é que o incumprimento disso vai dar lugar à desobediência, que é um tipo legal de crime que até vem previsto na lei penal. O próprio decreto já faz menção disso, que
o incumprimento das disposições consagradas neste decreto qualificam-se como crime de desobediência e, naturalmente, que o Ministério Público aqui sendo por desobediência. Então, é nesses termos em que esta responsabilidade vai ocorrer, salvo se o próprio decreto disser que o sancionamento ou a responsabilidade vai ser tramitada desta e daquela forma. Mas, a princípio, essa responsabilidade é de caráter criminal por desobediência, aquilo que são as medidas impostas pelo decreto presidencial. Exato. Nos estabelecimentos penitenciários, os reclusos, a partir do dia 5, tiveram ou têm o direito a uma visita mensal. Como é que pode avaliar esta medida? Bom, eu penso que, do ponto de vista psicológico, esta medida tem impacto, porque, na verdade, estamos aqui diante de cidadãos que prevaricaram e, por uma e outra questão, foram privados de algumas liberdades e também de alguns direitos, mas não significa que são cidadãos que devem ser expurgados da nossa sociedade. Muito pelo contrário, eles devem ser acolhidos e, portanto, devem ter o calor da própria sociedade e também devem receber toda a moral no sentido de que, bom, estão aqui por alguma situação, mas depois de cumprida, vocês poderão voltar para a nossa sociedade. É preciso que eles tenham este conforto. Agora, mas numa situação desta, porque estamos aqui diante de situação reclusória, situação população prisional, e por aquilo que tem sido os trabalhos de investigação de alguns estudantes, de alguns académicos, é que as nossas prisões estão, portanto, em excesso de população prisional. E quero acreditar que, neste momento, os prisioneiros estão numa situação, portanto, de viverem apertados, de viverem apinhados. Okay? Então, ao nível interno, pode haver condições de controlar a transmissão do vírus, okay? Porque estão confinados num espaço específico. Mas o mesmo não podemos ter de controlar o contato que vem do exterior, okay? De pessoas que estão aparentemente livres, de poderem circular, de poderem conviver. Então, isto pode ser fatal em caso de um indivíduo dentro da prisão estar infectado. Isto pode ter consequências gravosas em termos da possibilidade de, em cascata, todos eles, portanto, serem infectados pela pandemia, portanto, do novo coronavírus. Sim, mas discute-se a questão de uma visita mensal. Quer dizer que o tempo, será que este tempo é suficiente para a visita? Quer dizer que só terás, por exemplo, um sábado por mês. E se tiver família e filhos, como é que fica esta situação? Avaliar pela situação em que nos encontramos, sim, eu não acho problemática esta decisão ou esta medida. Foi acertada? Foi acertada, sim, muito por conta das condições dos nossos estabelecimentos penitenciários. Okay? Se houvesse condições de, por cada recluso, uma cela, okay? Aí não seria problemático. Mas temos situações em que temos mais de 2 ou 3 reclusos na mesma cela. Isto muito por conta das próprias condições, da própria gestão funcional dos espaços penitenciários. Então, um infectado pode ser problema para todo o centro, portanto, penitenciário. Então, reduzir o contato com o exterior, eu acho uma medida muito acertada e uma medida muito mais, digamos, de prevenção, não é? Digamos, em função da dinâmica do novo coronavírus. Porque se um recluso também apanha a Covid, vai... Como disse, por cadeia vai infectar a todos e, digamos, em curto espaço de tempo. Porque eles estão confinados no mesmo espaço. Dr. Mutela, e a questão do mandatário judicial, o advogado e o defensor, será que também terão apenas uma visita mensal? Bom, penso que não. Penso que não abrange os mandatários judiciais, porque o exercício da profissão, seja do advogado ou do defensor oficioso, pela natureza da propriedade que exerce, há vezes já em que há uma necessidade de sempre manter o contacto com o seu constituinte. E esse contacto não é ordinário, ok? Nós não sabemos que ele deve falar com o constituinte hoje ou só uma vez por mês. Dependendo da situação processual do próprio arguido,
ele pode ter necessidade de manter sempre contato. Há pessoas que estão nos estabelecimentos penitenciários, não estão presos por dito. Não houve uma sentença que transitou em julgado e ele foi condenado, foi dirigido às celas, mas está lá em prisão preventiva. E enquanto o processo está a correr, o advogado vai sempre manter contato. Então é difícil abranger os advogados à medida de uma vez por mês. Não faz parte. Estamos a falar de advogados, não só advogados, mas também os outros órgãos auxiliares de justiça. Estamos a falar do Ministério Público, dos oficiais de diligências e qualquer uma outra pessoa que está ligada à justiça que tem necessidade de praticar atos processuais que tenham relação com o arguido. Então, aí nós não podemos incluir neste processo de visita de um mês aos advogados, não é aplicado. Até porque, se formos a verificar, o arguido em si, né, o cidadão que nesse caso está numa situação de reclusão, o contacto que ele tem é mais para também tutelar a sua questão própria prisional. Não é? Então, não é possível que seja uma vez, penso que não é suficiente, o tempo de uma vez não pode ser aplicado ao advogado sob hipótese. E os reclusos que estão a fazer o trabalho útil social, como é que ficam? Ficam suspensos? Bom, penso que suspender enquanto tal não, porque a visita que é feita, que foi limitada, né, para com os seus familiares e outras pessoas que não sejam abrangidas pelos advogados ou esses órgãos da administração de justiça que aqui me referi, tem a seguinte dimensão, que o importante é que os gestores desses estabelecimentos penitenciários, porque atividades socialmente úteis não podem deixar de acontecer, até porque tem por finalidade também garantir a ressocialização do próprio indivíduo a quando do cumprimento da pena. Telespectadores. Bom, eu diria que não se trata de estar ou não preparados, né? É que a pandemia é uma realidade, né? As pessoas vão perdendo as vidas e avaliar até pelos discursos e narrativas de pessoas que passaram por esta situação e que tiveram a sorte de melhorar. Trata-se, portanto, de uma situação que não só destrui mentalmente a pessoa, como também afeta, digamos, o psíquico da própria família com quem convive. Então, convenhamos, como moçambicanos, portanto, acatarmos e nós próprios sermos polícias de nós mesmos. Okay? No sentido de, insisto, a consciência cívica individual, né, tem que prevalecer. Agora, há um elemento que eu gostaria aqui de fazer menção, que é as enchentes nas gestões públicas. Okay? De alguns anos para cá, nós falamos de governo eletrônico. Né? Se nós tivéssemos implementado a risca o governo eletrônico, porventura teríamos minimizado a situação de enchentes. Nós temos práticas, experiências, porque imaginemos para um serviço de identificação civil. As pessoas vão lá por vários motivos. Uns que vão tratar novos documentos, outros que vão levantar estes documentos. Nós temos uma prática, por exemplo, ao nível da cidade de Maputo, em que se você já foi lá, já tratou o seu documento, você é notificado por SMS, no sentido de, olha, o seu documento já está disponível, pode vir levantá-lo. Significa que eu vou para lá com a certeza de que eu vou levantar o meu documento. Okay? E vou quando sou notificado. Agora, não é que amanheceu, acordei e vou lá levantar o... Isto cria problemas de enchentes. Significa que os dirigentes devem melhorar na questão da governação eletrônica. Mas, por outro lado, também, há experiências, há sistemas de senhas e com horários lá estabelecidos. Porque que, sabendo que estamos numa situação em que não podemos compactuar e muito menos criar enchentes, porque há estas medidas administrativas e sancionatórias, mas mais do que sancionar, né, é preciso prevenir. Então, as próprias instituições devem estar preparadas, mesmo que avancemos para o sistema de senhas. Okay? Eu, como cidadão, quero um serviço. Então, em função da hora, eu tiro uma senha. Okay? Podemos montar 20 ou 30 senhas. Significa isto, esgotar daquelas senhas, não há possibilidade de, naquele dia, eu poder ter acesso àqueles serviços. Tenho que voltar no dia seguinte. Então, isto também iria evitar enchentes e, potencialmente, portanto, iria reduzir os riscos de transmissão pela, portanto, nova variante do coronavírus. Portanto, é basicamente isto que eu queria, portanto, chamar a consciência dos gestores das nossas instituições públicas, no sentido de serem mais criativos, portanto, neste contexto, portanto, de gestão da pandemia da Covid-19. O que se fazer é sermos mais cautelosos enquanto cidadãos, mais conscientes e fazer a nossa parte para evitar que essa situação possa ainda ser mais grave.
é uma norma que foi aprovada, já entrou em vigor e ela começa a produzir efeitos jurídicos. E eu, como estava a dizer, é que o incumprimento disso pode ditar consequências jurídicas para os próprios cidadãos. E mais do que isso, o incumprimento dela pode gerar aumento de casos. Então penso que o mais importante é a nossa consciência, é mantermos em casa e só sairmos quando for extremamente necessário. Não é? Que apelo eu chamo aos cidadãos de forma geral, é mesmo essa questão da consciência, não é? E falou aqui dos gestores, poderia até tocar também neles, que penso que a gestão dessas instituições, ela deve ser feita tendo em conta esses ditames que foram aqui impostos, porque agora haverá a questão da responsabilidade, ok? Então é preciso chamar a atenção, medir esses esforços para evitar que essa situação possa ainda piorar. A pandemia é uma situação séria, uma situação verdadeira, está a assolar a população moçambicana e outro mundo, e nós precisamos ser exemplo enquanto Estado, enquanto cidadãos, para evitar que isso possa seguir. E para os cidadãos aí estão sempre nos bares, né? Embora já são proibidos, estão sempre em restaurantes e aglomerados, é preciso evitarmos isso. Porque se um estiver contaminado e estamos ali num círculo de 6 pessoas, este vai em casa, tem família, a situação estaremos a medir esforços, mas ao mesmo tempo a fazer uma retroatividade no que diz respeito à eficácia destas medidas. Então penso que é nesses termos que eu queria dizer e mais nada. Assim então foi o nosso programa Conversas Soltas aqui no Laba TV, onde estivemos a fazer a análise e a observar também o impacto do comunicado feito pelo Presidente da República de Moçambique no dia 4 de fevereiro de 2021, onde tivemos a conversa com o Dr. Mutela Supinho e também pelo Dr. Ricardo Raboco. Eu sou o Marinduna e volto numa próxima oportunidade com mais tema de interesse público. Obrigado.